A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje começaremos, irmãs, a parte 3 do livro Santidade Prática, capítulo 9, página 181 a 189. Leremos a primeira parte desse capítulo. O uso do dinheiro, por John Wesley, texto da edição de 1872. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas 16, 9. Número 1. Havendo terminado a bela parábola do filho pródigo, dirigida particularmente aos que murmuraram quando ele recebeu publicanos e pecadores, o nosso Senhor acrescenta outro relacionamento de um tipo diferente, dirigido aos filhos de Deus. Abre aspas. Disse Jesus também aos discípulos, fecha aspas, não tanto aos escribas e fariseus a quem havia falado antes. Abre aspas. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Fecha aspas. Lucas 16, 1 e 2. Após expor o método usado pelo mau administrador contra o tempo de necessidade, o nosso Salvador acrescenta, abre aspas, elogiou o Senhor, o administrador infiel. Fecha aspas. No caso, o fato dele haver se precavido a tempo inclui uma importante reflexão. Abre aspas. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Fecha aspas. Lucas 16, 8. As pessoas que não buscam outra porção senão este mundo, entre aspas, são mais hábeis. Não de modo absoluto, porque são as mais verdadeiramente tolas, as mais completamente loucas debaixo do céu, mas, abre aspas, na sua própria geração, fecha aspas, a sua própria maneira, são mais coerentes consigo mesmas, são mais fiéis aos seus princípios reconhecidos, perseguem mais firmemente o seu objetivo, abre aspas, do que os filhos da luz, fecha aspas, do que quem vê a abre aspas, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, fecha aspas. Então segue-se as palavras citadas anteriormente, entre aspas, e eu, o Filho unigênito de Deus, o Criador, Senhor e possuidor do céu e da terra, e de tudo que nela há, juiz de todos, a quem vocês deverão, abre aspas, prestar contas da sua administração, fecha aspas, quando abre aspas, não mais puderem ser administradores, fecha aspas, entre aspas, e eu vos recomendo, aprenda a respeito até mesmo do administrador infiel, entre aspas, fazei amigos, por sábia e oportuna precaução, entre aspas, das riquezas de origem iníqua, entre aspas, mamon, significa riquezas ou dinheiro, ele é o chamado entre aspas, o mamon da iniquidade, devido à maneira iníqua, como é frequentemente buscado e como até mesmo o que foi honestamente buscado é geralmente empregado. Entre aspas, faça amigos, disso fazendo todo o bem possível, particularmente aos filhos de Deus. Entre aspas, para que, quando você voltar ao pó, quando não tiver mais lugar debaixo do sol, os que foram antes, entre aspas, lhe recebam, e possam acolhê-lo nas moradas eternas. Número 2. Um excelente ramo da sabedoria cristã é aqui incutido pelo nosso Senhor em todos os seus seguidores, a saber, o uso correto do dinheiro, um assunto amplamente falado por homens do mundo, segundo seus hábitos, mas não suficientemente considerado por aqueles que Deus escolheu para separar do mundo. Estes, geralmente, não consideram o uso desse excelente talento com a importância exigida pelo assunto. Também não compreendem como empregá-lo para obter maior vantagem e como a sua introdução no mundo é um exemplo admirável da sábia e graciosa providência de Deus.
Na verdade, esse tem sido o hábito de poetas, oradores e filósofos de quase todas as épocas e nações. Criticam-no como o grande corruptor do mundo, a desgraça da virtude, a peste da sociedade humana. Por isso, nada é tão comumente ouvido quanto Noceus ferrum ferroque, nocentius aurum. O ouro é mais pernicioso do que o aço mais afiado. Daí a lamentável denúncia, efforgiuntur opes irritamenta malorum. A riqueza desenterrada é incentivo a todos os males. Além disso, um célebre escritor exorta seriamente seus conterrâneos, a fim de banirem todos os vícios de uma só vez. Abre aspas, lance todo o seu dinheiro ao mar, fecha aspas, in mare proximium, submaterim mali. Porém, isso tudo não é um mero discurso retórico vazio? Existe alguma razão sólida nisso? De jeito nenhum. Pois se o mundo é tão corrupto quanto quer, devemos culpar o ouro ou a prata? Sabemos que, entre aspas, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas não a coisa em si. O erro está no dinheiro. O erro não está no dinheiro, e sim em quem o usa. Ele pode ser mal usado. E o que não pode? De semelhante modo, porém, pode também ser bem usado. Ele se presta totalmente aos melhores usos e também aos piores. Ele tem indescritível serventia para todas as nações civilizadas, em todos os assuntos comuns da vida. É o instrumento mais conciso para efetuar todo tipo de negócio e, se for usado segundo a sabedoria cristã, para fazer todo tipo de bem. É verdade que, se o homem estivesse num estado de inocência, ou se todos os homens estivessem, abre aspas, cheios do Espírito Santo, de modo que, semelhantemente à igreja primitiva de Jerusalém, entre aspas, todos tinham tudo em comum, distribuindo o produto entre todos. O uso do dinheiro seria substituído, já que é inconcebível que haja algo desse tipo entre habitantes do céu. Porém, no atual estado da humanidade, ele é um excelente presente de Deus, atendendo aos mais nobres fins. Nas mãos dos seus filhos é o alimento para os famintos, bebida para os sedentos, vestimenta para os nus. Dá ao viajante e ao estrangeiro onde repousar a cabeça. Por meio dele, podemos suprir a viúva, o lugar do marido, e o órfão, o do pai. Talvez possamos ser uma proteção aos oprimidos, um meio de saúde aos doentes, de alívio aos que estão sofrendo dores. O dinheiro pode ser como olhos aos cegos, como pés aos coxos. Sim, afastá-los dos portões da morte. Número 3. Portanto, é da mais alta importância que todos os que temem a Deus saibam como empregar esse valioso talento, que sejam instruídos sobre como poderão atender a esses fins gloriosos e no mais alto grau. E talvez todas as instruções necessárias a isso possam ser reduzidas a 3 regras claras, pois podemos ser aprovados como fiéis administradores das, entre aspas, riquezas de origem iníqua, pela sua exata observância. Letra A. A primeira dessas regras é: aquele que ouve, que entenda. Entre aspas, conquiste tudo o que puder. Aqui podemos falar com os filhos do mundo. Nós os encontramos em seu próprio território, e é nosso dever imperioso conquistar tudo o que conseguirmos conquistar, sem comprar ouro demasiadamente caro, sem pagar por ele mais do que ele vale. Porém, é certo que não devemos fazer isso, não devemos ganhar dinheiro às custas da vida, nem, o que é de fato a mesma coisa, às custas de nossa saúde. Portanto, nenhum tipo de conquista deve nos induzir a entrar ou continuar em qualquer ocupação de tal tipo, ou que seja acompanhada por um trabalho tão árduo ou tão prolongado que prejudique a nossa natureza. Tampouco devemos iniciar ou continuar qualquer negócio que, necessariamente, nos prive dos períodos adequados de alimentação e sono, na proporção que a nossa natureza exigir. De fato, há uma grande diferença aqui. Algumas ocupações são absoluta e totalmente insalubres, como as que implicam o muito lidar com arsênico, outros minerais igualmente nocivos, ou respirar um ar contaminado com vapores de chumbo derretido, que, a longo prazo, obrigatoriamente destruirá a constituição física mais firme. Outras podem não ser absolutamente insalubres, e sim somente para pessoas de constituição fraca.
Trata-se das que exigem muitas horas escrevendo, especialmente se a pessoa escreve sentada, inclinada sobre o estômago ou permanece muito tempo em postura desconfortável. Porém, seja o que for que a razão ou a experiência demonstre ser destrutiva da saúde ou da força, a isso não podemos nos submeter, observando que, abre aspas, a vida é mais valiosa do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, fecha aspas. E se já estamos engajados numa atividade semelhante a essas, devemos trocá-la o mais breve possível por alguma que, ainda que diminua o nosso ganho, não diminuirá a nossa saúde. Letra B. Segundo, devemos conquistar tudo que pudermos sem ferir a nossa mente mais do que o nosso corpo, porque não podemos ferir nenhum deles. Precisamos preservar, em todos os casos, o espírito de uma mente saudável. Portanto, não podemos nos envolver ou continuar em qualquer negócio pecaminoso que seja contrário à lei de Deus ou a de nosso país. Assim são todos os que implicam necessariamente em roubarmos ou defraudarmos o rei de seus direitos legais, porque é, no mínimo, tão pecaminoso defraudar o rei de seu direito quanto roubar os nossos semelhantes. E o rei tem tanto direito ao que lhe cabe quanto nós temos às nossas casas e roupas. Há outros negócios que, por mais inocentes que sejam, não podem ser feitos com inocência agora. Pelo menos não na Inglaterra. Por exemplo, os que não proporcionem um sustento de maneira competente sem trapaça ou mentira, ou em conformidade com algum hábito que não seja coerente com uma boa consciência. Esses, de semelhante modo, devem ser sagradamente evitados, independentemente do ganho possível de se obter deles, se seguirmos sua prática de negócio, porque não devemos perder a nossa alma para ganhar dinheiro. Há ainda outros que muitas pessoas buscam com perfeita inocência, sem ferir nem o corpo nem a mente. Entretanto, talvez você não possa fazê-lo, porque eles poderão envolvê-lo em alguma companhia que destruiria sua alma. Após repetidas tentativas, poderá parecer que você é incapaz de separar um do outro, ou poderá haver uma idiosincrasia, uma peculiaridade na constituição da sua alma, como há na constituição corpórea de muitos, razão pela qual tal ocupação, que outro poderá seguir com segurança, será mortífera para você. Assim, por muitos experimentos, estou convencido de que não consegui estudar em qualquer grau de perfeição, matemática, aritmética ou álgebra, sem ser deísta, senão ateu. Outros, porém, poderão estudá-las durante toda a vida, sem sofrer inconveniência alguma. Ninguém pode, portanto, determinar algo para outra pessoa. Todo homem precisa julgar por si mesmo e se abster de tudo que ele mesmo descobrir ser prejudicial à sua alma. Letra C. Em terceiro, devemos conquistar tudo o que pudermos sem ferir o nosso próximo. Não seremos capazes de fazer isso se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Se amarmos a todos como a nós mesmos, não seremos capazes de lesar a prosperidade de alguém. Perdão, irmãs. Não podemos devorar o aumento de suas terras e talvez as próprias terras e casas, por meio de jogos, contas superfaturadas, seja por motivo de física, lei ou qualquer outra coisa, ou exigindo ou recebendo juros tão elevados que até mesmo as leis de nosso país proíbem. Com isso, se excluem todos os penhores, visto que, independentemente do bem que fazemos por meio deles, todos os homens, não preconceituosos, veem com tristeza que esse bem é abundantemente superado pelo mal. E mesmo que fosse de outra maneira, não nos é permitido, entre aspas, fazer o mal para que venha o bem. Não podemos, de maneira compatível com o amor fraternal, vender nossos produtos abaixo do preço de mercado. Não podemos estudar como arruinar o negócio do nosso próximo para aumentar o nosso próprio. Muito menos poderemos aliciar ou receber qualquer de seus servos ou operários dos quais ele necessite. Ninguém pode conquistar engolindo a prosperidade do seu vizinho sem ganhar a condenação do inferno. Letra D. Igualmente, não podemos conquistar ferindo o corpo do nosso próximo. Portanto, não podemos vender algo que tenda a prejudicar a saúde. Falo eminentemente de todo fogo líquido, os preparados à base de bebidas alcoólicas.
É verdade que eles podem ter lugar na medicina, podendo ser úteis em alguns distúrbios do corpo, embora raramente houvesse ocasião para eles se não fosse pela inépcia do médico. Portanto, quem os prepara e vende somente para esse fim pode manter a consciência tranquila. Porém, quem são eles? Quem os prepara e vende somente para esse fim? Você conhece 10 destiladores assim na Inglaterra? Então desculpe-os. Porém, todos que os vendem da maneira comum, a qualquer um que queira comprar, são envenenadores em geral. Eles matam os súditos de Sua Majestade por atacado. O olho deles não tem compaixão nem poupa. Eles os levam ao inferno como ovelhas. E o que eles ganham? Não é o sangue daqueles homens? Quem então invejaria suas grandes propriedades e seus palácios suntuosos? Uma maldição está em seu meio. A maldição de Deus se apega às pedras, à madeira, ao mobiliário deles. A maldição de Deus está em seus jardins, suas calçadas, seus bosques. Um fogo que arde até o inferno mais profundo. Sangue. Sangue há ali. Os alicerces, o piso, as paredes e o teto estão manchados de sangue. E você, homem de sangue, pode esperar embora esteja, entre aspas, vestido de escarlate e linho fino, e como suntuosa todos os dias. Você pode ter esperança de entregar seus campos de sangue para a terceira geração? Não, porque há um Deus no céu. Portanto, seu nome será logo extirpado, como aqueles de quem você destruiu o corpo e a alma. Entre aspas, a sua memória perecerá com você. Letra E. Não são participantes da mesma culpa, embora em menor grau os cirurgiões, boticários ou médicos que brincam com a vida ou com a saúde de homens para aumentar o seu próprio ganho? Os que prolongam propositalmente a dor ou a doença que são capazes de remover rapidamente? Os que prolongam a cura do corpo de seu paciente para pilhar sua prosperidade? Pode estar limpo perante Deus alguém que não encurte cada distúrbio, entre aspas, tanto quanto puder, e não remova toda doença e dor, entre aspas, assim que puder? Não pode, porque é absolutamente claro que ele, entre aspas, não ama o próximo como a si mesmo. E não, entre aspas, faz os outros o que gostaria que lhe fizessem. Letra F. Essa é uma conquista comprada por alto preço. Isso ocorre com tudo o que é obtido ferindo a alma do nosso próximo e que contribui, suponhamos, direta ou indiretamente para a sua falta de castidade ou para a sua intemperança, o que certamente não pode ser feito por alguém que tenha qualquer temor a Deus ou qualquer desejo real de agradá-lo. Considerar isso quase se refere a todos que têm algo a ver com tabernas, restaurantes, teatros, casas de jogos ou qualquer outro lugar de diversão pública da moda. Se isso for proveitoso à alma dos homens, você está limpo. A sua atividade é boa e seu ganho é inocente. Porém, se ela tiver natureza pecaminosa ou for uma entrada natural para diversos tipos de pecados, deve-se temer que a sua prestação de contas será triste. Cuidado para que, naquele dia, Deus não diga, abre aspas, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Fecha aspas. Ezequiel 3,18. Letra G. Sendo observados esses cuidados e restrições, é dever sagrado de todos os que estão engajados em negócios mundanos atentarem para a primeira e grande regra da sabedoria cristã. Com respeito ao dinheiro, entre aspas, conquiste tudo o que puder. Conquiste tudo o que puder por meio de atividade honesta. Use toda a diligência possível em seu chamado. Não perca tempo. Se você entende a si mesmo e seu relacionamento com Deus e com o homem, sabe que não tem tempo a desperdiçar. Se você entender o seu chamado específico como deve, não sobrará tempo em suas mãos. Todo negócio garantirá trabalho suficiente para todos os dias e todas as horas. Se você se dedicar seriamente àquele em que for colocado, não terá tempo para distrações tolas e inúteis. Você sempre tem algo melhor para fazer, algo que lhe será mais ou menos proveitoso e, abre aspas, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Fecha aspas. Faça-o o mais rápido possível, sem demora. Não o adie de um dia para o outro ou de uma
hora para outra. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o faça da melhor maneira possível. Não durma ou boceje sobre a tarefa. Dedique toda a sua força ao trabalho. Não poupe esforços. Que nada seja feito pela metade ou de maneira trivial e descuidada. Que em sua atividade não fique coisa alguma por fazer, se isso puder ser feito por meio de esforço ou paciência. Letra H. Conquiste tudo o que puder com bom senso, usando em seu negócio todo o entendimento que Deus lhe deu. É surpreendente observar como poucos o fazem, como os homens percorrem a mesma trilha fastidiosa de seus antepassados. Porém, o que quer que faça, quem não conhece a Deus, isso não é regra para você. Para um cristão é vergonha não se tornar melhor do que eles, seja no que for que fizer. Você deverá aprender continuamente com a experiência dos outros ou com a sua própria experiência. Leitura e reflexão, para fazer melhor hoje do que ontem tudo o que você tem de fazer. E certifique-se de praticar o que quer que aprender para poder fazer o melhor de tudo que está em suas mãos. Acabamos aqui, irmãs, a parte 1 do capítulo 9.